Olá pessoal, meu nome é Gabriel e essa aula trata sobre o tópico 5.3.2, filtros de estatística de ordem. Os filtros de estatística de ordem são filtros espaciais cuja resposta se baseia na ordenação dos valores dos pixels contidos na área da imagem coberta pelo filtro. Vale lembrar que a filtragem espacial lida com a realização de operações em vizinhanças de cada pixel de uma imagem, de forma que o resultado pode ser, por exemplo, a imagem com um certo realce. Existem diferentes filtros estatísticos de ordem, dentre os quais podemos citar o filtro de mediana, os filtros de máximo e mínimo, o filtro de ponto médio e o filtro de média alfa cortada. O primeiro deles é o filtro de mediana. É o filtro de estatística de ordem mais conhecido, sendo responsável pela aplicação da mediana dos níveis de intensidade da vizinhança ao pixel em questão. A mediana é aplicada à vizinhança do pixel e a ele próprio, como visto nessa equação. Os filtros de mediana são muito utilizados quando existem ruídos aleatórios, de forma que sua redução de ruído gera uma quantidade menor de borramento quando comparado aos filtros lineares de suavização com o mesmo tamanho. O destaque vai para a filtragem de ruídos impulsivos, que também são chamados sal e pimenta. Esse código é uma simples aplicação de filtros de mediana sobrepostos. A imagem em questão é a circuito sal-pimenta, que apresenta o ruído do tipo sal e pimenta. O preenchimento com borda zerada é feito para aplicar o filtro sobre todos os pixels da imagem. Os filtros foram definidos como vizinhança 3x3 e utilizou-se a função medFilt2 para gerar. Nas imagens, notamos a presença do ruído sal e pimenta na imagem original e a filtragem sucessiva e cada vez mais efetiva. Como a aplicação de filtros sobrepostos pode criar um nível de borramento indesejado, é necessário mensurar a melhor quantidade de filtros. Diferente da mediana, que estatisticamente representa o 50º percentil do conjunto, ordenado de números, podemos ter filtros que representam o 100º percentil e o percentil zero. Essas classificações são referentes às operações estatísticas de máximo e mínimo, respectivamente. Esses filtros são representados por essas duas equações. O filtro de máximo é utilizado na localização dos pontos mais claros da imagem. Tem destaque na filtragem de ruído pimenta, pois possui valores muito baixos. Assim, o filtro de máximo reduz o ruído com a seleção dos valores máximos de uma região ou imagem. De maneira semelhante, o filtro de mínimo é utilizado na localização dos pontos mais escuros da imagem e, portanto, é utilizado na redução de ruído do tipo sal. Com relação ao código implementado, novamente foi utilizado o preenchimento das bordas da imagem original para aplicar de início o filtro de mediana. Com esse resultado, foram trabalhados os filtros de máximo e mínimo. Para os filtros de máximo e mínimo, foram criados laços para a leitura das linhas e colunas da imagem do filtro da mediana. Por fim, os valores de máximo e mínimo de intensidade foram atribuídos às novas imagens a serem plotadas. Em relação às imagens, observamos dois cenários. O filtro de mínimo apresentou um desempenho melhor que o filtro de máximo, mas acabou removendo alguns pontos brancos presentes nos contornos dos objetos mais claros. Assim, alguns objetos claros ficaram menores, por exemplo, os contornos das regiões circulares, diante dos objetos mais escuros, por exemplo, as trilhas do circuito. Já o filtro de máximo removeu razoavelmente o ruído restante, mas ajustou para níveis mais claros alguns pixels escuros de contornos dos objetos escuros, por exemplo, as regiões de componentes menores, que são os pequenos furos da placa. O filtro de ponto médio basicamente calcula o ponto médio de intervalo, ou seja, entre os valores mínimo e máximo englobados na área de aplicação do filtro. Assim, é fácil observar que esse filtro combina a operação dos filtros de média com os filtros de estatística de ordem, como podemos observar na equação que está na tela. Por isso, ganha destaque na filtragem de ruídos aleatoriamente distribuídos, por exemplo, o uniforme e o gaussiano. Em relação ao código implementado, foi acrescentado o ruído gaussiano na imagem original e definido uma borda externa de zeros para a operação correta, ou seja, para abranger todas as áreas e todos os pixels. No loop que percorre as linhas e colunas, atribuiu-se os valores da operação 3x3 na imagem, já com borda, e foram obtidos os valores de máximo e mínimo. Por fim, a imagem filtrada foi gerada pela equação do filtro de ponto médio. Quanto às imagens plotadas, temos a imagem colorida,
a convertida para escala de cinza, a imagem com ruído gaussiano e a filtrada por ponto médio. É possível observar uma filtragem efetiva, mas que trouxe níveis um pouco mais claros do que os originais. Por fim, temos o filtro de média alfa cortada. Dada uma vizinhança S de xy e considerando a exclusão dos valores de intensidade inclusos entre os d sobre 2 mais baixos e d sobre 2 mais altos da matriz G de ST, os mn-d pixels restantes são representados pela matriz GR de ST. A aplicação média nos mn-d pixels restantes consiste no processo de filtragem de média alfa cortada. Essa equação representa o filtro, onde Mn são as relações da matriz da imagem e D seria a questão dos níveis de intensidade mais baixos e mais altos excluídos. Quando D for igual a zero, o filtro alfa cortado torna-se um filtro de média aritmética. No caso de D igual a Mn-1, temos um filtro de mediana. Assim, o valor de D deve estar entre 0 e Mn-1, para não recair sobre outro tipo de filtro. O filtro de média alfa cortada é bastante utilizado em situações de múltiplos ruídos, por exemplo, a combinação dos ruídos sal e pimenta e gaussiano. Quanto ao código, foram adicionados os ruídos sal e pimenta e gaussiano na imagem original, já em escala de cinza. Foi criada uma máscara e borda para aplicar a operação de vizinhança no pixel. O loop percorre as linhas e colunas para aplicar a máscara, e então é gerada a imagem filtrada pela aplicação de D igual a 3. Foi aplicado ainda um filtro de mediana para comparar com a solução de média alfa cortada. Bom, essa é a imagem colorida e em seguida a imagem na escala de cinza. Essa é a imagem ruidosa, com combinação dos ruídos sal e pimenta com gaussiano. E por fim temos as imagens resultantes dos filtros média alfa cortada e mediana. Apesar de ter sido aplicado antes do filtro de mediana, o filtro média alfa cortada apresenta uma suavização melhor nos pixels mais próximos à figura do goleiro. Bom, isso é tudo, pessoal. Os slides podem ser encontrados no link desse último slide. Obrigado pela atenção.